partir de agora, você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, olá, bom dia pessoal, estamos começando nesse momento o nosso Conectados Music de hoje. Eu espero que você esteja conosco até o final. Nós teremos um programa muito especial hoje, mas primeiro vamos pedir a bênção de Deus com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos, meditar aonde você estiver e vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse programa. Pedimos que venha estar conosco, abençoe aqui os louvores, também a conversa, para que possamos ter um ótimo bate-papo aqui e também para que os ouvintes possam ser tocados com as mensagens, com os louvores, os incentivos que aqui serão deixados. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, é o que pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos começar então o nosso programa ouvindo música. Nada melhor do que começarmos nosso programa com música. Vamos lá. FM Falando de Música. Maravilha, pessoal. Ouvimos aí Orquestra Internacional tocando a música The Long Expected King Overture. Pessoal, nós vamos começar o nosso Falando de Música e eu gostaria de, nesse momento, convidar aqui os nossos participantes especiais, nossos convidados especiais de hoje. Gostaria que eles dessem um bom dia para o pessoal da rádio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Temos aqui vários Bom participantes. dia. Isso, olha aí, conseguimos ouvir Irmão Josias. Irmão Josias, bom dia para você. Bom dia a todos os nossos queridos convidados. Pessoal, gostaria que cada um de vocês se apresentassem para os nossos ouvintes conhecerem vocês. Eu vou convidar a cada um a se apresentar aqui na ordem que aparece no painel para mim. Eu gostaria de convidar o Alexandre para se apresentar primeiro para o pessoal. Se apresenta aí, Alexandre. Então, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Santos, né? Eu coordeno um projeto chamado Arquimúsica há 10 anos, aqui no estado do Pará.
E é algo maravilhoso fazer isso. Eu acho que música está no DNA de todo mundo e eu estou aqui somando nessa vez, nesse processo maravilhoso todo que é fazer música. Maravilha. Da onde você é, Alexandre? Nasceu no Pará mesmo? Na verdade, eu sou um cearense que fugiu dessa terra, brincadeira. Ah, tá. O Mas o cearense. Pará me adotou, na verdade, né? Entendi. E é um estado em que eu desenvolvi esse trabalho e a gente faz isso com muito carinho. Maravilha. Faz algum tempo, foi na época da Conferência Geral, antes da Conferência Geral, que eu ouvi falar sobre o seu trabalho, sobre você, Alexandre. Foi o Abel, que é aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, mora no Pará atualmente, que falou muito bem do seu trabalho, né, do seu empenho aí, eu fiquei assim admirado. E agora que você falou que há 10 anos desenvolve esse trabalho, é uma coisa assim fantástica realmente, né? Parabéns aí pela dedicação. Obrigado. O Abel é um querido. Com certeza. Nós vamos receber agora o Darlan. Darlan, se apresenta aí pro pessoal. Olá, bom dia, Cristiano. É um grande prazer estar nessa rádio. Bom dia, Darlan. E aí, Darlan, de onde você é? Qual o tipo de trabalho que você desenvolve dentro da música? Sim, eu me chamo Darlan Barbosa, é um grande prazer. Eu sou do departamento de música aqui na Associação Espírito Santense, capixaba mesmo. Sou nascido e criado aqui. E há 2 anos eu venho desenvolvendo esse trabalho com todo o pessoal aqui. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de participar. Eu sempre toquei na banda aqui da igreja mesmo. Mas era algo mais local. Porém, há 2 anos eu trabalho mais com a galera do estado mesmo. Ah, entendi. Então você viaja bastante. Sim. Viaja aí o estado do Espírito Santo, visitando os lugares e ensinando música ao pessoal. Exatamente. Em algumas localidades, né, como Guarapari, que está iniciando musicalmente, estou dando aula de música lá. Tem também as áreas do sul, como Vila do Itapemirim, que é uma de nossas igrejas mais desenvolvida no requisito da música. Tem ótimos instrumentais, ótimos vocais. A região da Grande Vitória ao todo, temos aqui uma grande banda chamada Sopros Divino, na qual existe há exatos 8 anos. E a gente, em muitas programações, gostamos de tanto aqui dentro do estado, quanto em outras associações vizinhas também. Maravilha, muito bom mesmo. Janile, se apresenta pro pessoal aí. Oi, bom dia. Todo mundo consegue me ouvir? Estamos te ouvindo sim, Janile. Pronto. Beleza. Então, gostaria de agradecer o convite, né, que recebi. E é isso. Bom, minha história com a música também tem um tempinho, né? Na verdade, acho que todos nós, músicos, iniciamos, sei lá, quando pequenos, né? Quando criança. E aí eu tenho um pouco mais de 12 anos aí com o instrumento na mão, né? E trabalhando sempre com música. Porém, meu foco de trabalho, na verdade, tem sido muito fora da igreja, no sentido de aulas e participações. Mas dentro da igreja também eu atuo sempre tocando e tal, participando, liderando alguns grupos e até o departamento próprio da igreja aqui que eu participo, né? Que eu faço parte. Maravilha, Janile. A Janile tá sempre nos ajudando aí, sempre participando de projetos, né? Sim. Vamos lá, o nosso próximo participante é o irmão Josias. Irmão Josias, se apresenta o pessoal aí. Olá, pessoal. Bom dia para todos vocês. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo Beleza. bem, irmão Josias. Bem, já sou conhecido de todos vocês. Eu sou Josias Almeida. Na verdade, eu sou filho de compositor. Meu pai era compositor, cantor. Ele cantava, ele compunha e ele era da Igreja Assembleia de Deus, igreja que eu também participei quando era criança. E eu sou fã de música, gosto muito de música, me envolvo com música. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu fui fonte de inspiração para alguns músicos que eu tenho na família, como, por exemplo, meu cunhado Joás, que alguns conhecem, que ele é músico, toca muito bem. Com certeza. Meu filho, eu dei os primeiros, porque em 1975, já tem muitos anos, eu era jovenzinho, eu ganhei um violão.
E eu comecei, e não tinha ninguém que me incentivasse, apenas eu ganhei esse violão e ficava tocando sozinho, comprava alguns métodos na banca de revista e aprendi a tocar, por exemplo, Parabéns para Você, Atirei o Pau no Gato, e essas coisinhas que eu aprendi a tocar. Com certeza, mas Bom, serviu como depois, base, né? e com isso eu inspirei. Pois, então a gente está aí. E hoje, atualmente, eu trabalho na escola missionária como professor da escola missionária, mas eu também sou o diretor do departamento de música da União Norte. Então, não é fácil conciliar as duas coisas. A gente tem muito trabalho aqui, mas a gente fica feliz por participar com vocês. Com certeza. E sobre o Alexandre, eu não conheci o Alexandre quando fomos fazer o lançamento do Inário lá em Belém do Pará e fiquei encantado com o trabalho do Alexandre. Jesus te abençoe, viu, Alexandre, que você continue nessa sua luta aí através da música, tá? E Deus abençoe vocês também aí. Amém, amém. Grande prazer ter vocês aqui. Wally, se apresenta pro pessoal aí. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar aqui. E, enfim, me chamam de Wally, porém meu nome é outro, né? É WM Wally Sudara. E aí eu prefiro adotar o WM Sudaro. É o nome artístico, né? Isso. Maravilha. Eu nasci em São Luís, Maranhão. Não sei se vocês conhecem. Grande capital. Tenho vontade de Maranhão. conhecer. Já cheguei pertinho, mas não cheguei aí não. Tá na minha lista aqui de lugares pra visitar. Legal. Eu te Vale levo muito lá, a pena. Cristiano. Como? Eu vou te levar lá. Ah, vai me levar. Então, vamos combinar Nossa. isso aí, irmão Josias. Tô Aguarde, ansioso pra pode ir. aguardar, tá? Com certeza. E o Wally, ele tem uma experiência vasta na música, né, Wally? Fale um pouquinho da sua experiência aí na música. Cristiano, desculpa, Olivane, só um pouquinho. Eu tenho um amigo que está me falando comigo de Portugal aqui, ele quer entrar. Como é que ele faz para entrar? Ele não está conseguindo entrar. Na rádio? Na rádio, é aquele link? Rádio, Isso. Tem, radioconectados.org? Isso, ali é pelo site. E temos também um link para instalar o aplicativo no Android, caso seja o sistema que ele use no smartphone, né? Mas ele não tá. Nem eu estou conseguindo entrar no site aqui também. Desculpa aí me interromper, gente. Não, sem problemas. A gente vai Tudo bem. deixar o link aí pro irmão, o link para instalar no smartphone, né? E vamos conferir também a questão da rádio, ok? Tá, veja, confere a rádio aí que não tá entrando. Não. Ok. Mas vai lá, Olivanes, como que é a sua experiência na música aí? Conta um pouquinho pra gente. Eu estudo música há 16 anos. Comecei, não era tão criança, né? Tava ali na fase, iniciando ali a adolescência. E com aulas de música, é 15 anos, são 15 anos, né? Então, um ano de estudo foi suficiente, assim, para a realidade, né, que eu vivia, poder contribuir com os demais, né? Então, graças a Deus, tive essa facilidade de aprendizado, né, na área da música, e a partir disso consegui contribuir ministrando aulas em projetos sociais, né, principalmente nas periferias de onde eu morava. Na época eu morava no Piauí, na cidade de Parnaíba. Eu só nasci em São Luís, né? Mas eu morei muito mais em outros lugares do que no Maranhão mesmo. Entendi. E, assim, na música, a área que eu mais gosto é composição. Eu ainda não tenho a formação nível superior, tenho curso técnico, né? Fiz curso técnico de composição aqui em São Paulo, não completei no Rio de Janeiro, mas estudei durante um ano lá. E assim, me fascina muito a área de criação, né? Não só composição, mas também como arranjo, tanto instrumental quanto vocal. E a gente vê, Quanto e a ao gente vê, instrumento, e a gente vê o resultado do seu trabalho, que é fantástico, né, Wally? Aqui o Ulisses muito obrigado. até comentou, o Wally é um prodígio, né?
Isso aí pra honra e glória de Deus, trabalho muito bem feito, muito bacana. Louvado seja Deus. Maravilha. Por isso, né? E temos mais um participante conosco, um grande amigo dos Estados Unidos, né? Aqui do Brasil, mas tá emprestado lá nos Estados Unidos. William, se apresenta pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Cristiano para estar aqui. Tá bem cedo aqui, nem amanheceu direito ainda. Com certeza. A gente sabe que é uma dedicação muito grande, né? Pra quem tá aí nos Estados Unidos, participar com a gente no programa, tem que sacrificar e levantar cedo, né? É sempre um prazer estar com vocês. Meu irmão sempre falou da rádio. Eu fiquei pensando, um dia, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade. E esse dia chegou. Com certeza. Bom, meu nome é William, eu sou de Sorocaba, nasci em Jundiaí. Estou aqui em Sacramento mais ou menos por 3 anos, uma história bem longa, não vou entrar nesse detalhe, mas estou muito feliz que a música me trouxe até aqui. A música, a experiência com Deus. E assim como a Jamília, a minha maior parte da minha carreira musical ao longo desses 10 anos não foi especificamente na igreja, foi mais fora da igreja. Eu toquei em vários grupos também, estudei na IMESP, em Tatuí, fiz bastante masterclass, festivais. Toquei meu último trabalho profissional foi na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Toquei lá por quase 2 anos, se me acordo. Toquei na Sinfônica de Heliópolis, na Banda Jovem do Estado de São Paulo. E também fiz um concerto com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Essa foi minha carreira musical fora. Dentro da igreja, eu construí alguns projetos. Começamos alguns projetos também em Sorocaba e Jundiaí. Nós temos um grupinho musical lá. Eles não tinham nada de música em Jundiaí. E montamos, graças a Deus, projeto de Deus, um grupinho lá. Também no Peru, também em Baguatica, numa cidadezinha no interior do Peru. E hoje aqui nos Estados Unidos eu não vivo da música, mas graças a Deus ainda estamos ativos de alguma forma, colaborando. Tem uma orquestra sinfônica aqui bem grande. E também temos aqui um grupo de metais também, com mais ou menos uns 20 integrantes, e também um grupo de trombones. Graças a Deus a gente está aí sempre, de alguma forma, colaborando musicalmente. Maravilha, maravilha. Muito bom ter você aqui com a gente também, William. Pessoal, nós conhecemos aí os nossos convidados, né? Conhecemos um pouco da história, da carreira musical deles. Nós vamos dar um intervalo, vamos ouvir mais uma música. E depois disso a gente vai voltar no nosso bate-papo, nosso FM, conversando sobre o tema de hoje. Então fique ligadinho aí conosco, ok? Vamos lá ouvir mais uma música da Orquestra Internacional.
Amém! Ouvimos esse belo louvor com a Orquestra Internacional da Conferência Geral, tocando ali The Love of God. E agora nós vamos ao nosso quadro Conectado a Você. Então eu quero convidar, né, ao Ulisses para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso chat, nossos participantes de hoje. Ulisses, já chegou aí? Cristiano. Opa, Aqui, chegou de tô por volta? aqui. Tô na Maravilha, área. Ulisses. Deu pênalti. Bom dia, E aí, Ulisses. pessoal, bom dia pra todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. A última vez que eu vi vocês todos reunidos, eu só não lembro se o Alexandre tava. Foi na geral, na orquestra. Eu lembro de ter visto algumas pessoas. O Darlan tava por lá também. Eu lembro de ter visto bastante pessoal lá, consegui comer pessoas. Na época eu não conheci o Alexandre, foi um prazer dado saber desse bem legal. Com certeza. E no nosso chat, nós temos algumas pessoas que estão participando conosco aqui no chat do WhatsApp, igual a Mirtz. Acho que o irmão Josias conhece essa Mirtz aqui. Ela tá em Belo Horizonte. Será? Mandou um oi pra nós. Nós temos sempre um participante que tá sempre junto conosco, que é o José Leal, conhecido de algum dos irmãos. Zezinho. Tá sempre por aqui, gente. A Luciane de Ji Paraná tá sempre mandando mensagem, né? No chat do programa, no aplicativo do programa da rádio, nós temos a participação como a Sara Liz. A Sara Liz, o irmão Josias deve conhecer também. Sarinha Liz. Isso. Sarinha Liz é uma grande amiga nossa, É lá do Paranoá. E se ela Isso tá aí. sempre conectada conosco, né? Ela até comentou esses dias que queria que tivesse o programa todos os dias, né? Um abraço, Sarinha. Deus te abençoe. Isso aí. O irmão Joilson também falou que conheceu algum aqui, mandou um abraço. E nós estamos aqui movimentando. Agora é hora de começar a aquecer o chat, né? O pessoal vai começar a participar bastante. E nas próximas atualizações, né, tem a Alice também, que participa com a gente no programa, mandou um abraço pro Com William, certeza. né? Alice, eu acho que o William conhece a Alice. Conhece a Alice? Ela mandou um abraço pra Conhece ela, todos, William? menos pro William. Ó, conheço. Menos Eu o sabia que William. era pra mim um abraço. Pode deixar. Ela fala isso, mas ela ama, né? Ela vai comentar. Mas é isso aí. Pessoal, muito Tem que obrigado. gostar, né, Cristiano? Com certeza. Mas é isso aí. O William é um grande amigo querido, né? Aí, ó, falou que ama, tá vendo? Isso aí. Com certeza estamos com saudade, hein, William? Tá passando de hora já de vir visitar a gente, hein? Pois Isso é. aí. Maravilha, pessoal. Olha, você que tá nos ouvindo, mande um abraço aí, ó. A Mirtz tá comentando também. Mirtz é uma grande amiga, tá sempre ligadinha com a gente, né? Aí, ó, ela falou, conheço só dois, a Janile e o Alivanes. Então, ela vai continuar conhecendo os nossos outros amigos, nossos outros participantes ao longo do programa. Pessoal, vamos voltar ao nosso FM? Vamos voltar e agora nós vamos comentar sobre o assunto de hoje. Vamos voltar ao nosso Conectados Music, nosso FM. Pessoal, vamos lá. Nossos participantes estão aí conectados conosco e a gente vai entrar agora no assunto em discussão de hoje. Se vocês perceberam bem, a gente tem aqui várias pessoas experientes na parte da música, e não só em música, mas na parte de liderança de projetos musicais, de grupos instrumentais, né? Então nós estamos com essa boa equipe hoje para falar sobre esse assunto, formação de grupos, bandas e orquestras. Eu gostaria de começar perguntando para o nosso querido pastor Josias. Já falamos em programas anteriores sobre os inúmeros benefícios de se desenvolver projetos musicais em nossas igrejas, para unir e animar nossas congregações, integrando pessoas da comunidade também, ou seja, pessoas de fora da igreja. Para quem está interessado em dar início a um projeto musical em sua igreja, quais são os passos que se deve dar, levando-se em consideração que a pessoa que irá liderar a iniciativa não é músico, para que o projeto, mas ele quer ver que o projeto aconteça. Então, quer dizer, nem em todos os lugares temos um músico para poder liderar essa iniciativa. Então, vamos colocar aqui a situação de que existe uma igreja que há alguém animado, não entende música, mas quer que exista ali uma banda, uma orquestra em sua igreja. Quais são os passos que ele deve dar para que esse projeto aconteça?
Bom, eu vou falar de mim, né? Porque eu não toco nenhum instrumento e a minha primeira experiência no ministério foi quando eu saí da escola missionária e fui trabalhar no campus sergipano. Minha primeira experiência, quando eu cheguei em Sergipe, eu fui com a ideia de formar um grupo musical, mas eu não sabia tocar instrumento nenhum. Mas havia ali alguns meninos que tocavam e eu fui liderar o grupo. Liderei o grupo, procurei algumas pessoas de fora da igreja que pudessem me dar algum auxílio técnico e nós ali formamos um grupo. Então, o primeiro passo que eu acho que tem que se dar é enfrentar mesmo, realizar um projeto. Eu quero formar um grupo, então vamos formar um grupo. Ah, mas não tem quem toque. Vamos correr atrás de quem sabe tocar, quem pode nos auxiliar. Me recordo que eu contratei pessoas de fora para nos ajudar, para nos orientar. Então, depois já tinha músico dentro da igreja, alguns que tocavam violão. Então a gente começou o trabalho aí. E esse trabalho foi um sucesso muito grande ali no estado de Sergipe, no meu ministério. Foi só glórias para mim, sabe? A gente vê, então, a gente vê o resultado até hoje, né, irmão Josias? Trabalho desenvolvido até hoje eu vejo o resultado. Eu me recordo que na época o pastor presidente chegou para mim e disse assim: olha, o seu alvo aqui no campo é batizar 40 almas no biênio, em 2 anos. É um alvo bem alto. Alvo muito alto. E eu tinha um grupo de jovens que não eram membros da igreja, estavam lá na igreja. O que é que eu vou fazer com esses jovens? Eu vou ver na música. Aí eu formei um grupo, dei o nome do grupo, até um nome muito estranho, mas pegou lá, né? O nome do grupo era Stilbu, S-T-I-L-B-U. Stilbu. Stilbu, é um nome grego, que significa aquele que brilha, aquele que dá luz. E a gente trabalhou aí, e o Stilbu ia para cima e para baixo. Resultado, no final do biênio, glória a Deus, nós tínhamos 44 almas batizadas. Amém. Um trabalho de sucesso. Então, né? tem que enfrentar o leão. Você não pode dizer, não vou fazer porque não tem não tem músico na igreja. Você tem que criar músico, tem que promover alguém para aprender, incentivar alguém para aprender. E naquela época, meus cunhados estavam aprendendo, eram o Joás, o Marcos Andrade, estavam aprendendo a tocar. E hoje eles são, pelo menos o Joás se tornou um grande músico. Então a gente fica feliz por isso aí, né? O primeiro passo é isso aí. Com certeza, com certeza. Algum dos nossos participantes quer acrescentar algo? Eu gostaria. Com certeza. Então fala aí, meu jovem. Então, repetindo, aqui é o Alivanson. Bem, graças a Deus que Bom Josias se colocou nas mãos dele, né? Dele que eu digo Deus, né? Porque para ter uma iniciativa dessa e aguentar, né? Para que haja fruto, para que alcance muitas pessoas, muitas barreiras tem que enfrentar. Então, assim, principalmente buscar a direção divina, acho que é o fundamental, né? Buscar a direção divina. E assim, eu não toco, não tem quem toque. É exatamente o que o irmão Josias falou. Correr atrás de quem toca, ou seja, quem é professor, mesmo que não seja da igreja, mas agregar, trazer para que os candidatos, né, aqueles que têm vontade de aprender, ou que vão participar ali do projeto ativamente, que eles aprendam e deem início. Outra coisa importante é sempre estar trabalhando com o apoio da igreja, né, com os demais membros. Mesmo que ele não toque, ele é pai de uma criança ou de um adolescente, e ele deve fazer o máximo para incentivar esse adolescente, essa criança, esse jovem a participar. Cristiano. Sim. Cristiano, olha que coisa interessante. Gente, quero falar uma coisa para você. A importância que tem de formar grupos musicais na igreja. Eu falei de um grupo que eu formei dentro da igreja. Anos mais tarde, em Brasília, o meu sonho era ter reativar um coral com músicas tradicionais. E eu falei, aonde eu vou começar? Aí decidi fazer o trabalho na igreja do Paranoá.
Mas lá eu não tinha regente, lá eu também não tinha uma pessoa que pudesse tocar do jeito que eu queria que tocasse. A Sarinha está de prova que foi que eu fui fazer. Eu corri lá em outra igreja, na igreja de Asa Norte, pedi a 2 irmãos, um regente e um pianista, que é o João Alves e a Eunice. A Eunice, eu preciso que vocês me ajudem. Estão dispostos a me ajudar? Estamos. Eles se dispuseram a nos ajudar e hoje nós temos um coral lá na igreja do Paranoá, né? Uma que é o benção. Brasília Encanto. Com certeza, é um encanto mesmo. Já ouvi. Agora, é isso mesmo. Agora eu quero falar para vocês também de um projeto que o Cristiano criou em Belo Horizonte quando eu era pastor-presidente do projeto. Aquele projeto, Cristiano, de música que você criou, onde você ensinava jovens, adolescentes de dentro da igreja, meninos que vêm de fora, e o projeto andou. Com certeza. Eu me lembro que uma vez, em Cristiano, Sim. Pessoal, só para você ter ideia, ó, uma certa vez, o vizinho do lado da igreja entrou na justiça contra nós porque disse que o Cristiano estava fazendo barulho com o grupo dele lá. Você se lembra disso, Cristiano? Lembro, com certeza. Entrou na justiça contra nós. Você sabe como é que nós ganhamos a justiça, gente? O poder de Quando Deus. chegamos lá Na audiência. na audiência, o camarada, o vizinho, estava todo irado, revoltado com a gente. Aí o conciliador perguntou assim para mim: pastor, o que é que o senhor diz? Eu falei assim: olha, eu tenho um grupo de jovens que, com esse trabalho, nós estamos tirando jovens do mundo das drogas, da delinquência. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Olha, a conciliadora olhou para mim e falou: pastor, continue com o seu trabalho, esse é um trabalho maravilhoso. E é fato mesmo. Quando você insere os jovens na música, eles estão longe, eles tiram esses jovens lá das drogas, da delinquência, do roubo, entendeu? Esse é um verdade. trabalho maravilhoso. Com certeza. Pessoal, a conversa está muito boa, mas vamos avançar. A gente tem muito que falar sobre esse assunto, realmente, né? Foi uma época muito boa, irmão Josias, muito bem lembrado aí, o trabalho que a gente desenvolveu em Belo Horizonte, né? Agora, olha, existem lugares onde há poucos músicos que tocam algum instrumento, porém não há grupo organizado para os unir e fazer com que o projeto cresça. Quais os passos para se organizar um grupo de músicos, né, para a criação de uma banda ou de uma orquestra? Eu quero deixar essa pergunta aqui com o Darlan e com o Alexandre. Eles vão trazer um pouco da experiência deles para responder essa pergunta. Darlan, fala pra gente primeiro aí. Muito bem. Eu gostaria de contar um pouco, né, sobre como aconteceu aqui no Espírito Santo. Essa pergunta conta até um pouco da realidade que nós vivíamos aqui há aproximadamente 8 ou 9 anos atrás. Na pergunta anterior foi citado que como nós poderíamos fazer para que pudesse ser organizado um grupo musical, só que não tem alguém que entenda de música. Agora, aqui nessa pergunta, já tem alguém que entende de música, já tem pessoas que tocam, só que são em número menor. E como é que faz para crescer? Gostaria de contar uma experiência que aconteceu. Há aproximadamente 8 ou 9 anos atrás, aqui no estado do Espírito Santo, existia apenas um único músico que tocasse um instrumento para a banda. Esse músico é o meu tio, ele se chama Amós. Ele tocava trompete, toca até hoje. E assim, ele era uma única pessoa conhecida assim que tocava algum instrumento na região aqui da Grande Vitória, até mesmo do Espírito Santo. E assim, como ele era apenas um, ele quis expandir isso. Então ele foi ensinando para os seus sobrinhos. Ele ensinou primeiro para dois primos meus, num período aproximadamente de 1 ano. Então ficou eles 3 sabendo tocar trompete. Opa, isso aí eles já começaram a se animar. Já era o trio, né? Começaram a vir dele. Eles começaram a apresentar trio de trompete em outras igrejas. E assim, como a minha família é muito grande aqui na região, então os meus outros primos menores, todos na faixa etária aproximadamente, na época tinham aproximadamente 12, 13 anos, eles começaram a ver e achar legal aquilo. E surgiu um interesse por parte de meus primos. Então todos eles resolveram aprender.
Então, meu tio, ele, assim, tecnicamente falando, ele não tinha tanto conhecimento, assim, uma bagagem toda para que pudesse ensinar música, assim, ele tinha uma prática e sabia as notas, afinal ele estava aprendendo também. Então, ele, juntamente com alguns tios meus, contrataram um irmão de fora responsável para que pudesse ensinar música para todos os meus primos. E destes 3 músicos que eram, se multiplicaram para aproximadamente 15 pessoas que começaram a aprender música. Isso aqui na região da Grande Vitória. Então todos começaram a se interessar pelo que eles estavam vendo, pelo trompete. Alguns tios meus receberam, né, orientação para que fosse formada uma banda, seria essencial ter trombone, eufônio e assim por diante. Então, teve esse pequeno grupo. Meus primos tocando trompete, estavam aprendendo. Isso foi na faixa etária de 2012 para 2013. Quando chegou no ano de 2013, veio aqui um irmão de nossa fé que muitos aqui conhecem. Ele se chama Evanilson Cruz Luz. Quando ele chegou aqui na região da Grande Vitória, ele encontrou a minha família, que tinham aproximadamente 15 pessoas que tocavam. Então ele teve a grande ideia de formar uma banda. E de imediato foi colocado o nome da banda de Sopro Divino. Essa banda, ela existe já há muito tempo. E conforme nós fomos apresentando em outras igrejas, muitos irmãos de outras igrejas foram gostando daquele som, do que viam, sentiam um pouco da presença de Deus. Então, novos recrutas foram adicionados a essa banda. Então, assim, eu acredito que para que poucas pessoas que tocam instrumentos, seja de banda ou seja até mesmo eletrônicos como violão, é necessário que haja uma pequena campanha para que mais pessoas possam aprender. Cada vez mais cada um ensinando a cada vez mais um. E assim, dentro de pouco tempo, muitas pessoas vão estar aprendendo. Deve ter um ponto de partida. Com buscar certeza. novos integrantes e pessoas que estejam dispostas para ver aquilo acontecer. Com certeza, fazer parte, né, Darlan? Isso é bem citado, porque Exatamente. quando a gente começa a ensinar alguém, mesmo que a gente tenha um conhecimento bem limitado, mas alguma coisinha que você ensina para outra Exatamente. pessoa, a gente geralmente sente necessidade de aprender mais, então a gente aprende muito bem quando a gente ensina, e isso vale para tudo na vida, né? Quando a gente está ensinando, a gente Exatamente. aprende mais, a gente sente necessidade de aprender. E com certeza você vai ter alguém aí na sua igreja que está interessado em aprender. É só você se Com dispor para certeza. ensinar, né? Alexandre, E inclusive... sim, Sim, sim. pode completar. Só Darlan. para terminar aqui. Eu, no caso, né, eu deixei para aprender música tarde. Eu comecei do zero em 2014. Entendi. Eu gostei muito, né, vi os meninos aqui já aprenderam e tal. Então eu gostei muito do que eu vi. O meu primeiro instrumento que eu aprendi foi uma pequena flautinha doce, depois eu passei para o saxofone. Depois aprendi trompete, eufônio. Em 2018 eu entrei na Faculdade de Música do Espírito Santo. E assim, eu descobri que o som que nós já estávamos fazendo, que as pessoas gostavam de ver, poderia ser aprimorado um pouco mais. Então eu busquei um pouco mais disso para que eles pudessem aperfeiçoar a performance deles nos instrumentos. E hoje, graças a Deus, grande parte da minha família, essa banda, todos eles musicalmente, eles têm um ótimo ouvido, tocam muito bem, têm uma ótima noção de teoria. E até hoje nós temos essa disposição e esse ânimo, essa paixão por louvar a Deus através do instrumento. Amém. Maravilha. Alexandre, traz um pouquinho da sua experiência aí na resposta dessa pergunta. Opa, Estamos te ouvindo. Pode falar, Alexandre. olha, é tão gratificante, a gente consegue se espelhar e consegue se enxergar nessas histórias que a gente tem ouvido, nessas experiências todas, porque, e é tão incrível, é importante pontuar que a igreja está num momento muito incrível de despertar musical, e diga-se, entre aspas, um despertar musical com qualidade. Então, essas experiências todas de formação de grupo, elas passam por esses caminhos. Essa, atualmente, é a realidade que nós estamos encontrando. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, às vezes, você está em uma cidade
que não é atendida ou não tem alguém perto, e você vai ter que iniciar um trabalho, um projeto na raça mesmo, com a graça de Deus, unicamente, né? Você se veste desse atributo, e é importante, você tem que ter muita disposição para fazer. Você tem que querer, Verdade. você tem que identificar o que a igreja está precisando, o que você pode somar enquanto músico. Tem que se E doar, Flume né? é tão incrível. A gente tem que se doar, né? Isso eu digo que é cartilha. Com Falar, certeza. olha, falar de qualidade, desculpa lá, falar de qualidade, eu confesso para vocês que eu tenho estado assim tão vaidoso com os músicos da minha igreja, porque nessa quarentena eu vi tantas manifestações musicais, tantos louvores, coisa linda, feito com muita maestria. Eu fiquei assim, eu tenho assim, com vaidade eu digo assim, esses são músicos da minha igreja, entendeu? Amém. Eu fico muito orgulhoso com isso aí. Deus abençoe, viu? É Maravilha. encantador. Com certeza. Continue, Alexandre. E essa fala do irmão Josias, eu acho que é sentida, que é partilhada por todos, né? E é isso mesmo, a gente Deus doutor, eu acredito que isso seja também caminhos divinos. Então nós estamos verificando essas iniciativas, até esse momento que nós estamos tendo nesse domingo, um momento histórico, um momento que vai fazer parte da história da música na igreja como um todo. Porque existiram e existem outras iniciativas há um tempo atrás, que nós estamos também sendo frutos de todas essas iniciativas, e é importante que a igreja, como ela tem feito agora, ela tem reconhecido esses potenciais, ela tem reconhecido esses talentos e iniciativas, e o que nós estamos sentindo ao longo desse tempo, eu trabalho há 10 anos com música, mas eu participo de grupos há muito mais tempo, né? Sou filho da igreja. Mas nós temos sentido que a igreja tem tido uma visão incrível, maravilhosa de abraçar esses projetos, essas iniciativas, porque é fundamental. Nós não fazemos música para outro grupo, outra pessoa. A gente faz música para servir, ela faz parte de um ministério, ela está a serviço do fazer da igreja. Então é interessante que a igreja tenha esse olhar sensível, esse olhar de acolhimento para essas iniciativas musicais. Tem um jovem com talento, faz um investimento. Tem um músico em outra cidade, faz um investimento para trazer ou para levar. Então, isso está acontecendo. E é maravilhoso de ver. E é lindo. E isso é motivador. A cartilha é doação. Primeiro você tem que se doar, tem que entender que não é fácil, porque por todos os motivos que todos nós já conhecemos, mas o resultado, não tem nem como comentar, porque a gente fica muito no lugar comum aqui. É incrível, música é uma coisa que ultrapassa barreiras ideológicas, ultrapassa barreiras de casas, de vizinhos, e é algo que, para o ministério, pela experiência que eu tenho passado, eu acho poderosíssimo nesse século que nós estamos vivendo. É uma ferramenta poderosíssima para você fazer um trabalho missionário com jovens, eu acredito plenamente. Então, se a igreja tivesse esse olhar atento, juntamente com o departamento missionário, o departamento jovem, o departamento musical, a igreja terá frutos assim e muito rápidos. Música você não precisa estar indo de casa em casa. As pessoas vão vindo quando ouvem, elas vêm para o cerne, para o centro do projeto. Com certeza. E é isso que a fala, eu acho que complementa de uma certa forma a fala de todos. Com certeza. Muito obrigado pela resposta aí também, Alexandre, Darlan, foi muito inspiradoras aí as experiências de vocês. E agora, como lidar com a situação de algumas igrejas nossas que tem músicos que não tocam instrumentos típicos de orquestras e bandas, né, de sopro? Seria talvez um teclado, um violão, uma guitarra, um contrabaixo, né, até o saxofone, que não é muito comum, né, nas orquestras tradicionais. Como que a gente faz nessa situação aí, Janile? Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. Essa pergunta, quando eu vi lá no grupo, né, que ficou para a gente escolher algumas perguntas, e foi a que eu mais me identifiquei, porque apesar de alguns também, né, muitos, aliás, me conhecerem como a pessoa que toca violino, né, viola, então instrumentos de orquestra, de cordas, essa tem sido, essa questão aí,
tem sido a minha realidade aqui na Bahia, né? Para quem não me conhece também, eu sou daqui da Bahia. E assim, como o William falou no início, a experiência dele com música tem sido muito fora da igreja. Na verdade, nós que entramos nesse caminho de orquestra, então a gente tem um trabalho muito forte fora, né, para iniciar. Então eu praticamente atuei em projetos, como o Ali também falou, fui professora, monitora de projeto social, atuo até hoje em quartetos, grupos de câmaras da cidade mesmo, né, daqui da minha cidade. E aí, a minha prática tem sido com esses instrumentos de cordas, né, friccionadas de orquestra. Porém, qual que é a minha realidade aqui hoje, trazendo para a igreja, né? Como muitos conhecem, a Bahia é um estado muito grande, né? E aí, antes era a base aqui, né, que antes era ligada a Aracaju também, e hoje a gente separou o campo. Mas, assim, praticamente poderia dizer assim, mas você poderia ter um grupo, uma orquestra, e a gente não tem uma orquestra. Por conta de N situações, né, que não é, acho que meus colegas aí devem saber que não é tão simples assim montar um projeto como esse, de uma orquestra ou de uma banda de sopro, assim, né, e ter... Até porque aqui a maioria do pessoal é mais voltado para a área do vocal mesmo, de fazer parte de grupos de coral, de grupo vocal. E o instrumental não é tão forte nesse sentido de orquestra ou banda de sopro. Porém, qual tem sido a realidade? A realidade tem sido essa, de músicos avulsos, né? Músico que toca instrumentos eletrônicos, né? Teclado, violão, sax. Aqui também é muito forte isso, saxofone, contrabaixo. E aí, qual que tem sido a minha experiência, né? Eu costumo dizer que o violino hoje, ele não é um instrumento mais que eu posso olhar para o violino e dizer, é aquele instrumento que só toca música clássica, música erudita. O violino tem se popularizado muito, tá bem moderno, tem entrado em vários estilos, né, de música que a gente vê aí. E aí, o que foi que eu acabei fazendo aqui na minha cidade, né? Como a maioria do pessoal, dos jovens que eu lido aqui, é dessa vertente de músico que toca violão, teclado, contrabaixo, eu acabei criando uma banda. Na igreja a gente tem uma banda. Consegue ouvir? Bom, Josias, estamos te ouvindo aqui, peraí. Pode continuar, Janine. Posso, né? Então eu acabei criando aqui uma banda meio que aleatória, assim, né? Porque o pessoal que chegou, assim, dessa banda, eles eram interessados. Um já se batizou, o outro tá na classe batismal. E aí, o que foi que aconteceu? Eu formei essa banda, que é composta por um violino, um teclado, um violão, tem sax também, né? Às vezes tem um colega meu que vem de Aracaju, e aí a gente tem uns 2 sax. E tem o violoncelo também, que é da filha de um irmão aqui que chegou, porque aqui na cidade, aqui em Feira de Santana, que é onde eu estou atuando, é uma cidade que passa muita gente, né? Passa muita gente, fica, vai embora, passa, fica, e fica assim. Muita rotatividade. E aí ela tá aqui. Tem muita rotatividade. Então o que é que eu pensei? Não, a gente vai criar essa banda de acompanhamento, que seria uma banda para estar acompanhando o andar da igreja, né? Os hinos e tudo mais. E aí o que foi que eu percebi também? Que eu comecei a pensar o seguinte, gente, vamos investir em música, vamos fazer música instrumental, né, para apresentar no culto. Porque o que é que acontece? O que é que eu vejo muitas vezes? Que você até tinha falado, Cristiano, sobre a questão da união desses grupos, né? De ter uma banda de instrumento eletrônico e ter a orquestra, a banda de sopro, como que une esse povo? Então, o que é que eu pensei? A gente tem como fazer essa união, de que forma? Não dando significado para esses grupos, né? Por exemplo, uma banda, normalmente, você vai em qualquer igreja que tenha músicos e essa banda que tem teclado, violão, contrabaixo, é sempre aquela banda de canto, né? É sempre aquela banda que vai acompanhar ali o hino congregacional ou que vai acompanhar algum grupo, às vezes, né? Porque às vezes também os grupos usam playbacks, isso que acontece normalmente. E aí eu pensei, não, vamos dar um significado maior e mais importante para esse tipo de banda. Fazendo o quê? A gente vai fazer música instrumental cover. Sim. Vamos pegar o quê? Vamos pegar os hinos do Inário e criar uma interpretação nossa.
né? Vamos pegar essas músicas gospel que o pessoal tem ouvido bastante, está bem popular, e Fazer vamos a fazer uma versão. interpretação nossa. Uhum. E isso tem gerado aqui na igreja algo que eu tenho percebido assim, que o pessoal tem gostado muito. Inclusive, tem irmãos que pedem para a gente fazer, inclusive, uma programação que só a gente toque. Olha aí eu que falei, interessante, estão pedindo audição, né? Estão pedindo uma audição da banda, né? De uma banda que é um pouco diferente. Muito Então, legal. assim, eu acho que essa tem que ser o trabalho, né? Na verdade, você não pode pensar assim, porque na minha igreja só tem um violão, um teclado, eu não posso fazer nada com essa. Só vai nos cultos, só toca e vai embora. Não, tenta começar, ou tenta Algo a pensar mais, o que né? eu posso fazer. Se você só tem um teclado e um violão, faz um duo. E aí apresenta hinos, interpreta versões de hinos do Inário ou música e começa a apresentar o seu trabalho dentro da igreja, porque isso vai fortalecer, vai acabar fazendo com que as pessoas notem essa participação do grupo instrumental de uma maneira diferente, que não seja só aquela música, aquela banda de canto, né, como eu falei. Isso tem sido muito interessante e motiva também muito os jovens, porque assim, como é a minha realidade, a gente não tem uma orquestra, não tem uma banda de sopro, mas incentiva muito os meninos a estarem sempre com os instrumentos em mãos, porque isso também tem sido uma questão que eu sempre trago assim também, que na minha visão, se você toca um instrumento musical, seja ele, mas eu não tenho uma orquestra, ou eu não tenho uma banda de sopro, ou eu não tenho uma outra banda, mas você toca um instrumento, o que é que você tem que fazer? Já que você recebeu, né, de Deus esse dom, o que é que você tem que fazer? Tá sempre com ele, tocando na igreja, não importa, Sempre mas ativo, eu sou né? sozinho, sempre, né? Isso. A gente não pode deixar com que os nossos músicos fiquem apenas vinculados a tocar hino do Inário e ir embora, né? Isso. Porque isso é bom, isso faz parte do trabalho, isso é fundamental, mas se a pessoa fizer só isso, com o tempo a gente desmotiva, né? Isso, desmotiva e fica aquela coisa, né? Monótona, né? Hoje, monótono. Então, assim, é ressignificar mesmo, sabe? Vai pegar esse tipo de grupo e dar um significado para eles. Não, vocês não vão ser mais só acompanhamento. A gente vai criar uma banda aqui instrumental. E hoje isso tá bem popular, né? A gente vê aí que tem muitas bandas que se formam assim. E tem sido bem legal. Acho que o pessoal tem gostado bastante, né? E daí a gente pensar em fazer outros projetos também, como gravar clipes ou coisas assim, né? Muito bacana, muito bacana. Pessoal, agora ainda sobre esse assunto, obrigado aí pela participação, por compartilhar a sua experiência, Janila, é uma experiência realmente muito fantástica. E agora, qual seria, eu gostaria de deixar isso aqui para quem quiser responder, qual seria a maior dificuldade que o aluno pode enfrentar na aula? Aprender a tocar ou a parte teórica, ou seja, a prática ou a teoria? Qual é o mais difícil na visão de vocês? Quem quer responder essa? Eu gostaria, Cristiano. Eu não sei se alguém se prontifica também. Mas... Pode falar para nós, William. Traz aí a sua experiência aí. Olha, eu acho que depende, na verdade. Porque eu sempre fui daquela coisa assim, que tem aluno que tem talento, tem aluno que não tem talento. Ao meu ver, ao meu humilde pensamento, isso não faz muito sentido. Tem aluno que tem talento e não progride, tem aluno que não tem talento e progride. É verdade. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer com relação ao estudo. Não é difícil a parte de tocar ou a parte teórica, e sim é o estudo. Tem aluno que tem mais fácil a facilidade para leitura. Tem aluno que tem mais facilidade para tocar o instrumento, dificuldade com a leitura. Porém, se dos dois níveis, sentar e estudar, estudar 1 hora, o que tem mais facilidade vai progredir um pouco mais. E o que tem menos facilidade vai progredir um pouco menos, independente se é a teoria é a parte de tocar. Só que o que nós vemos no cenário é o seguinte: o que tem mais facilidade é o que menos estuda. E o que tem mais dificuldade é o que mais estuda. Isso é os alunos que progridem, vamos colocar assim, porque é o que tem dificuldade, que não estuda, fica parado, desanima e fala que é muito difícil. Então, é o que eu tenho visto no cenário, é esse. Então, se você estuda o seu instrumento, se você dedica no seu instrumento, você tem um progresso. Independente do que seja. A teoria, ao meu ver, não tem sido um problema, porque a partir do momento que você começa a estudar o seu instrumento, você obrigatoriamente você tem que ler a partitura. Então isso cria um hábito normal. Em poucas semanas ou poucos dias, esse problema de leitura já não é um problema.
Com certeza. E agora ainda tem um complemento aqui, William, da pergunta, que diz o que o professor pode fazer para ajudar o aluno nesse quesito? Eu diria muito também, Cristiano, a questão do incentivo. Ao meu ver, a questão do incentivo. Aqui, por exemplo, nós tivemos umas dificuldades aqui quando eu cheguei, que não tinha instrumentos de metais, de sopros em geral. Essa foi a razão que me convidaram para me participar aqui do acampamento de música. E o pessoal, nossa, você toca trombone baixo, o que é isso daí? Começaram, né, fazer perguntas e tal. Eu falei, não, esse é o trombone baixo. Falei mais meu instrumento. Tocava nas apresentações, no ensaio na orquestra. Eles começaram a se dedicar. E eu lembro que um aluno tinha tanta dificuldade para tocar. Eu fazia exercícios simples, ele não conseguia tocar. Exercício simples, não conseguia tocar. A leitura dele era mais ou menos, era o único trombonista que tinha na época. Então o que eu fiz com ele? Em vez de eu falar, você tem que estudar, eu falava também, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a mais do que isso, eu dava o exemplo para ele. Eu tocava com ele, ele via eu aquecendo, ele via eu fazendo as coisas. Tudo que eu falava para ele, eu fazia também. Ele chegou um dia que nós estávamos na aula e nós estávamos falando de assunto aleatório. Outro assunto, estava falando de linguagem, né? Falava que o inglês é difícil, tal. E ele falou para mim assim, William, se você se dedica, você consegue tocar. Você consegue falar inglês. Daí eu olhei para ele e falei assim, pois é. Se você se dedica no seu instrumento, você vai conseguir tocar também ali. Ok. Serviu para ele. Depois disso, ele mudou completamente. Se dedicava, tocava aqueles mesmos exercícios crachato que ele tinha dificuldade de tocar, o som dele tava com muito problema, muita impureza, o som dele começou a polir, começou a ficar melhor, ele começou a tocar melhor, produzir melhor. Inclusive, ele foi o primeiro trombone da orquestra internacional na Conferência Geral. Ele tava tocando com a gente lá, segurando as pontas dos trombones. Olha então, que o que eu interessante. vejo isso daí, essa amizade com o professor, você saber entender, saber interactuar com o aluno, você consegue despertar o interesse dele para ele que conseguir tocar. Eu sempre falo para meus alunos que o professor, entre aspas, né, vamos assim dizer, ele não vai ensinar o aluno, porque quem aprende é o aluno. Você é o seu melhor professor. Se você se olha, se você se vê, trabalha a sua dificuldade, você vai aprender. A importância do professor é compartilhar o conhecimento que ele teve até então e o aluno vai aplicar na realidade e ver se faz sentido, né? Se o aluno não tem essa aplicação na aula, ele não estuda, não se dedica, ele nunca vai aprender. Pode ser o melhor professor do mundo, ele nunca vai aprender. Então o papel do professor nesse sentido é essa parte psicológica, a amizade, entender qual que é a necessidade do aluno e de alguma certa maneira influenciar a vida dele para o aprendizado. Criar esse vínculo, né? Criar esse vínculo, estar Exato. próximo. Muito bom, muito bem respondido. Obrigado aí, William, pela participação. E agora, pessoal, nós chegamos à nossa última pergunta. E é uma pergunta, assim, que traz um detalhe importantíssimo. Após dado início ao projeto, né, ou organizado o grupo que seja, o que fazer para o projeto continuar sempre ativo? Aqui está, então, a questão. O que fazer para esse projeto não morrer? Gostaria de chamar o Oli para poder responder isso aí pra gente. O que você acha, Oli? Opa, é uma coisa a dificuldade de iniciar, né? A outra dificuldade é manter, né? Então, eu pensei aqui em alguns passos, né? Então, o primeiro ponto, ao meu ver, né, é trabalhar com metas, né? Tem alvos. Então, desde o começo, né? Desde ensaios, né? Estabelecer rotina, né? Uma rotina, mesmo que de vez em quando, né? Ou seja, de forma extraordinária, quebre essa rotina, né? Até para sair da monotonia, né? Da mesmice, mas que haja uma rotina, haja ensaios e apresentações especiais, né? No caso seriam essas metas, né? Não sei se semestralmente ou um pouco mais longo, né? Ou quer dizer, um pouco mais curto, né? Trimestralmente, enfim. A igreja promove eventos, né? Então, esses eventos são oportunidades de ser um alvo, né? Uma meta. Olha, nós temos esse evento para participar e precisamos nos preparar para isso. Então, vamos ter tantos ensaios por semana ou por tantos ensaios por mês. Enfim, sempre trabalhar com metas, um planejamento, né? Ter datas definidas.
Interessante, E aí promover olha, a- só Diga, pra gente, diga. só pra acrescentar, eu acho que é o que você ia falar também. Não só esperar os eventos organizados pela igreja, pela associação, união que seja, mas promover os próprios, né? Você mesmo pode, na Isso. sua igreja local, promover uma pequena audição ou aproveitar um culto. Olha, no culto de sábado nós vamos fazer uma apresentação especial lá, vamos apresentar 3, 4 hinos que seja ao longo do culto, né? Então, eu digo que o grupo, quer seja vocal ou instrumental, quando ele surge, ele já tem que ter a data da primeira apresentação. Senão as pessoas desanimam, né? Ele tem que ter a data Sim. da primeira apresentação, porque é a meta que eles vão trabalhar em cima dela. Porque senão fica aquela coisa, a gente tá ensaiando, mas pra quê? Afinal, né? Então, Eu isso mesmo. gostaria de comentar um ponto também. Sim, Darlan, pode acrescentar. Desculpa, Sim, Wallace, você vai continuar falando. Eu acho O meu amigo, ele comentou um ponto muito importante, trabalhar com metas, e de fato isso é essencial, primordial, para que um grupo musical, seja instrumental ou vocal, possa se manter. E assim, eu acredito, né, assim como está escrito também, Deus nos dotou de diversos dons. Cada um de nós tem um dom, um seja dom da música, outro seja dom da palavra. E assim, para ministrar um grupo musical, é necessário que haja vários dons atuando ao mesmo tempo. E assim, eu separei basicamente quatro tipos de administração para que um grupo possa se desenvolver e manter por longo tempo. E o primeiro eu coloquei aqui foi de passar os kits. Se for no caso vocal, deve ser uma pessoa que no mínimo entenda de vozes, seja afinado, ou se for instrumental, uma pessoa responsável por passar as vozes das pessoas. O segundo é organizar a agenda, deve haver outra pessoa também responsável por estar agendando em outras igrejas, seja apresentação, cultos, conferências, está cuidando da agenda do grupo musical. O terceiro, deve haver uma pessoa para motivar todos os ensaios frequentes, uma pessoa para estar ali no pé, se possível, alguns minutos antes do ensaio, ir na casa de alguns integrantes que estejam atrasados, uma pessoa motivada que anime as outras pessoas a estarem indo para os ensaios. E o quarto e último é um representante que fale pelo grupo, um orador que esteja sempre buscando a comunhão e a espiritualidade do grupo. Seja qualquer ponto que algum integrante esteja precisando, essa pessoa deve estar responsável por isso. Então deve haver esse equilíbrio dessa pequena administração para reger este grupo, para que o grupo venha a durar por muitos e muitos anos. Muito interessante, muito obrigado por ter acrescentado aí, Darlan. Desculpa, E olha, outro nós te... detalhe, né? Tem um grupo musical aqui que nós adotamos esse método aqui. E assim, nós se tornamos praticamente família. E de uma vez ou outra combinamos assim uma agenda de ensaios. E pelo menos uma vez a cada 2 meses ou a cada 1 mês, nós marcamos uma pequena confraternização entre nós mesmos. Então as pessoas se sentem motivadas a estarem participando daquele grupo. E os jovens que estão crescendo e veem aquele grupo se apresentar, eles querem participar também. E isso é um grande animador. Com certeza. Não só tocam junto, não só ensaiam juntos, mas eles convivem juntos, né? Tem uma vida social Viram uma saudável. família, praticamente. Com certeza, muito bem. Wally, desculpa ter te interrompido, mas continue falando pra gente. Imagina, foi importante o Darlan comentar isso, porque era um dos pontos que eu ia falar, né? Então, eu enumerei 4 aqui, né? Eu comecei a falar sobre as metas, né? E aí eu vou chegar nesse ponto que o Darlan comentou. E ainda nessas metas, é importante que haja uma interação com outros departamentos, para que o departamento de música não fique algo isolado, exclusivo, então que ele haja, né, não de existir, mas haja de agir, né? Sim. Ele haja em sincronia com os outros grupos, os outros departamentos. Por exemplo, o departamento de obra missionária promove um evento de distribuição de literatura, por exemplo, numa praça. Então é fundamental o departamento de música, né, o grupo, ou a banda, ou a orquestra, enfim, esteja lá ativo, porque isso vai atrair pessoas, né, e vai fazer com que o trabalho alcance muito mais, tenha muito mais êxito do que se fosse apenas pessoas distribuindo, né, literatura. Mas ter uma atração musical
é fenomenal. Eu tive essa experiência no Rio de Janeiro, dessa parceria, né, entre os departamentos, né? Então, o resultado é fantástico. O segundo ponto, né? Então, o primeiro foi esse método, né? O segundo ponto é a escolha de repertório, né? Então, é importante que se escolha um repertório, que esse repertório seja interessante para quem vai tocar, né? Que a pessoa tenha prazer, goste da música, e também que seja adequado ao nível do músico, né? Às vezes tem um músico que ele toca muito bem e o repertório que ele está executando, a parte dele é sempre bem elementar. Isso não o estimula, né? Então, além do repertório ter um nível adequado ao músico que vai executar, que também haja desafios, né? Para que ele sempre esteja em constante progressão, né? E não fique estagnado ou desmotivado, né? Você queria falar sobre esse ponto? Pode continuar. Tá bom. O terceiro que eu coloquei é sempre incentivar que os músicos, né, os integrantes do grupo, busquem uma formação sólida, né? Estudem música, procurem escolas de música, procurem conservatórios, pesquisem, estejam sempre buscando, sempre estudando, porque, saibam de uma coisa, a gente nunca vai chegar no nível total, eu já sei de tudo, não existe isso, né? Ainda mais falando de mente humana. Então, assim, a gente está em constante aprendizado. Então, ficar estagnado, conformado com o que já sei, isso tem que ser banido no nosso meio, tá? Aí, dentro desse ponto de buscar estudar em escolas de música, etc., tem um ponto aqui que eu acho importante eu falar. Uma vez, um grande líder musical, grande líder mesmo, na nossa igreja, falou para mim que não gosta ou sente medo de que os músicos que ele lidera estudem em escolas de música, se desenvolvam bastante, assim, de forma que ele ganhe uma grande notoriedade, e isso faz com que ele desanime na igreja e não queira mais ser ativo na igreja, não queira mais tocar. Então, assim, os colegas aqui podem ter um ponto de vista diferente do meu. O meu, assim, para mim, essa é uma visão um tanto, assim, egoísta, talvez, controladora. Por quê? Se o músico, ele busca o conhecimento, né? Falando de música em si, né? Conhecimento teórico e também desenvolver a sua técnica no instrumento, isso vai agregar, vai estimular os demais que estão iniciando. Isso só tem um ponto positivo para nós, né? Com certeza. Wally, Cristiano, eu gostaria de comentar esse ponto que o Wally citou aí, que é muito importante, que faz parte também fez parte da minha realidade. Então, ao meu ponto de vista, o Wally está completamente com razão. Ao meu ver, a música na igreja, vamos dizer assim, você se dedicar a aprender música dentro da igreja, se dedicar na igreja, e com relação à sua espiritualidade, tem a ver, com certeza, porque você vai estar se dedicando ao seu talento para a casa de Deus. Porém, em uma certa maneira, se você estudar música fora, não vai te manter na igreja ou te vai tirar da igreja. Ao meu ver, a sua experiência com Deus é a parte de tudo. Então, se você está estudando música fora, só que você tem experiência com Deus, você vai se manter na igreja. Porém, se você está estudando música dentro da igreja e você não tem uma experiência com Deus, você vai sair do mesmo jeito. Com certeza. Foi o meu caso. Uhum. Eu aprendi música na igreja, dentro da igreja, e eu não estava contente. Eu não precisei estudar música fora da igreja para sair da igreja. Não, eu estava se dedicando música completamente na igreja e eu não estava contente, não me sentia feliz e eu fui para fora. Então, eu acho que nesse caso, os alunos não podem estudar música no conservatório, não podem realmente estudar música, porque vai tocar música do mundo, vai sair da igreja. Esse é meu ponto, onde eu queria chegar. Ao meu ver, é justamente o que o Ali falou. Não faz sentido, espiritualmente falando, porque se ele não tem uma experiência com Deus, ele não vai ser a música que vai deixar na igreja. É verdade. Né?
Cristiano? Ah, tá. Eu ia pedir pra fazer um comentário também, mas pode fazer Tá. ele primeiro. Tá, eu vou Vai lá, fazer fala um comentário primeiro. aqui, O ponto porque tá bem integrante. dentro disso. Tá bem dentro disso que o William falou e o que o Ali estava falando. Então, a minha experiência também é muito parecida com a do William, porém, é como ele falou, isso aí não tem nada a ver com a questão de você sair ou não da igreja quando você estuda música, né? Hoje eu sou formada, né, em licenciatura em música pela Universidade Estadual aqui e já faço pós-graduação também na área de educação musical aí no NASP, né, em São Paulo. E assim, a minha área de atuação, como eu falei para vocês no início, é muito fora da igreja. Porém, isso não tem, para mim, e eu acho que é uma questão que a gente precisa colocar na cabeça do músico, daquele iniciante, dos jovens que estão aprendendo, que essa questão não tem nada a ver com, se eu tô lá fora, eu vou Vai ficar sair lá da fora igreja, porque né? a música de lá vai sair da igreja porque a música de lá é legal. Não, isso é o que a pessoa precisa ter em mente, é o que eu sempre digo. Se você toca um instrumento musical, você aprende, você está aprendendo, você já toca há algum tempo, você tem que ter sempre em mente qual é o teu papel dentro da igreja. Mesmo que você não tenha um grupo musical, uma banda ou orquestra, você precisa entender que se Deus permitiu que você aprendesse ou que você tivesse aquelas habilidades para tocar um instrumento musical, a sua obrigação, enquanto você vai na igreja, é tocar. Independente de que tem uma banda, não tem uma banda, tem gente que canta, tem gente que não canta, porque isso eu coloquei como para mim, isso é para minha vida. Hoje, várias vezes eu vou aqui, a gente sabe a realidade de muitas igrejas nossas, que são pequenas e tal, e várias vezes eu costumei ir pro culto e só ter eu para tocar. Então, eu toco, eu praticamente levo a igreja com violino, né? Então, acho que a questão não é essa, é você pensar assim, não, por que eu tô tocando esse instrumento? Para que eu toco esse instrumento? Não é uma coisa para mim satisfazer. É você ter Deus. um sentido, né? Uhum. É para Deus. É o tipo ministério. assim como a pessoa que vai pregar, ou a pessoa que tem outros trabalhos dentro da igreja vai fazer, ela se dedica para fazer e prega. Então, você, enquanto instrumentista, precisa entender que se você toca um instrumento e faz parte da igreja, o seu dever é tocar, independente de programações, de conferência, disso ou daquilo. O seu dever é tocar. Então, assim, essa questão aí que o Ali falou da música fora, porque, gente, eu posso dizer assim que hoje, inclusive, eu atuo num ramo, né, que é de músicas de evento fora, né? Música de casamento, empresas de eventos. Então, assim, eu tô sempre nesse meio, tocando música do mundo, né? E porque é o ramo, é o que a gente atua, mas eu nunca deixei de pensar assim que eu vou viver disso, mas eu vou esquecer a igreja, porque lá é melhor. E outra coisa que é interessante dentro dessa pergunta do Ali é que, assim, a gente precisa, e como o irmão também falou aí, sobre a questão da motivação dos grupos, né? Como manter esses grupos na igreja. A gente precisa entender que hoje a nossa igreja está até de parabéns no sentido de formação de grupo musical, porque, assim, a gente tem uma orquestra, né, como vocês ouviram aí até na rádio, a Orquestra Internacional ela tem um nível que não deixa, como é que eu posso dizer, não dá o que falar, né, para ninguém. Ela tem um nível intermediário a avançado muito bom. Então, assim, eu acho que uma forma de motivar esses grupos, esses jovens que estão iniciando nesses instrumentos de sopro, de madeiras, de cordas, é isso, é mostrar que, olha, vamos se dedicar aqui, porque quem sabe um dia você pode fazer parte dessa orquestra maior. Com certeza. E aí entra uma outra questão. É a igreja ter uma visão sobre essa orquestra internacional, que hoje a gente pode dizer que é o maior grupo que a gente tem, e de melhor formação, e talvez de músicos profissionais atuando, e que a gente possa fazer com que esse grupo seja um exemplo, ou como é que eu diria? Uma inspiração, seja uma inspiração para todos os grupos de diversos lugares da nossa igreja no mundo, né? Com certeza. E que isso possa incentivar, já é, né? Uhum. E possa a igreja ter uma visão maior sobre esse grupo, né? Sobre essa orquestra internacional, para que incentive os demais. Então, assim, isso vai fazer sentido para aquele menino, aquela criança, aquele jovem que entra numa igreja e quer aprender um instrumento musical. Mas para quê? Só para tocar na minha igreja? Não, na minha igreja tem uma orquestra que é internacional, que pode viajar. Pensou, tipo, essa orquestra
Você ser parte de uma orquestra que a igreja vai te ajudar a te levar para outros países, para você tocar, você fazer turnê. Então, tem toda essa questão, né? Que eu acho que é extremamente importante para a manutenção de grupos, né? Com certeza. Cristiano, Pessoal, só um minutinho. A gente já estourou em muito o nosso tempo. Eu vou dar um minutinho para o Ulisses, um minutinho mesmo, e um minutinho para o Oli terminar a fala dele, porque a gente realmente já está próximo do horário do fim do programa e ainda temos alguns quadros. Então, rapidinho, Ulisses, fala aí, depois o Oli vai concluir a fala dele. Então, eu ia falar dessa experiência fora da igreja, né? Eu fui bolsista da faculdade porque eu era monitor do coral. Eu ganhava para cantar no coral da faculdade. Isso foi uma experiência assim que eu tive que foi muito legal, porque além de eu usar o meu talento que eu tinha adquirido, né, com o tempo, com o vocal, eu pude exemplificar também a minha vida cristã lá, né? Tinha apresentações no sábado, eu falava que eu não ia. Então eles começaram a fazer a organização dos eventos fugirem da sexta-noite e do sábado antes do pôr do sol. Então, nesse período que eu tive lá, eu tive trabalhando com outras pessoas também, né? Tiveram outros monitores. Até mesmo quando eu saí, eu indiquei a Juliane, que também canta comigo na igreja, do coral. Eu indiquei ela para assumir a minha vaga até na bolsa. E, assim, as pessoas já sabiam sobre as nossas questões, assim, religiosas, né? O Marcos Pedraza também já tinha passado por esse coral, já tinha sido monitor. Então, o Neném, o César já tinham cantado nesse coral. Então, eles conheciam. Então, vocês podem ver que, tipo, estar num projeto fora da igreja não quer dizer que a igreja está fora de você ou que os discípulos estejam fora de você. Você vai levar pra lá. Com certeza. Como aquela música do Arauto fala, né? O céu é onde você estiver. O céu vai ser aqui onde você estiver. Então, Jesus vai estar sempre com você. E isso vai render frutos, né? Pessoas vão querer saber por que você guarda o sábado. Pessoas vão querer saber por que você é vegetariano. Por que a sua música é diferente. Até a sua sensação ao tocar uma música na igreja e tocar uma música fora ou cantar fora, você vai ver que é diferente, né? Você tem um motivo além de só embelezar, de só fazer uma apresentação, né? Você tem um instrumento de adoração. E aí, como a Janelle falou, né? Você vai tomar essa ciência e vai falar assim: eu sei o meu papel que eu tenho que fazer na igreja. Então eu sei o compromisso que eu tenho com Deus, com o meu talento. Amém. Wally, termina aí de responder a questão para nós. Muito obrigado, Ulisses, pela participação. Pois não. Obrigado, colegas. Então, eu toquei no assunto que rendeu, né? Com certeza. Enfim, então, é assim, sobre a música, na verdade, eu gostaria de acrescentar que o céu é Jesus e onde ele estiver, Com né? certeza. Não exatamente onde eu estiver. Então, é onde Jesus estiver, o céu será ali. Então, assim, quanto a atuar em diferentes áreas da música, é importante o músico ter essa ligação com Deus, porque não é qualquer lugar que o cristão deve estar. Qualquer lugar, entendeu? Qualquer ambiente. Então, é importante ter essa sensatez, né, e essa sabedoria que vem de Deus, para você saber até onde você pode ir e os caminhos que você deve tomar. Ok, voltando ao assunto do líder que fez o comentário para mim, eu não tiro a razão dele, eu entendo o pensamento dele, porém, eu tenho uma mensagem para os líderes, que não tenham medo de incentivar que seus, vou chamar de subordinados, né, que seus subordinados busquem conhecimento em escolas de música, em conservatórios. Não tenham medo disso, se preocupem em fazer o máximo com que eles tenham sua fé fortalecida, que eles tenham o seu relacionamento pessoal com Deus. Amém. Esse é o ponto principal. Ele está revestido disso. É o caso de Moisés, né? Ele esteve no Egito, mas ele recebeu ali uma base lá com a sua mãe, né? E, enfim, encerrando esse ponto do líder incentivar, né, os músicos, eu tinha colocado o quarto ponto, que foi o que o Darlan comentou, né? É distribuir tarefas. Então, se o líder acumular todas as tarefas para si, ele não vai dar conta e o trabalho não vai render. Então ele distribui, nomeia pessoas que têm afinidade com o determinado tipo de tarefa, para que o trabalho, cada um desempenhe da melhor forma possível, né, segundo o seu dom, segundo o seu talento, e o trabalho vai andar
com certeza para a honra e glória de Deus. Amém. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Aqui eu sei que se a gente continuasse conversando, a gente ficaria horas compartilhando a experiência de cada um e estaria aprendendo coisas novas, né? Foi realmente fantástico ter a presença de cada um de vocês. Agradeço aqui ao Alexandre, ao Darlan, a Janile, né, ao Oli e também ao William, que tiveram envolvidos com a gente aqui, o Ulisses, que teve também. E o irmão Josias ainda vai trazer uma palavrinha para nós em poucos minutos, já. Pessoal, nós encerramos o nosso FM por aqui. Nosso muito obrigado para vocês. Que Deus abençoe vocês no seu ministério, nas suas carreiras musicais e que a gente possa cada dia mais crescer como músico, crescer como cristãos. Nós vamos agora ao nosso quadro, ao nosso musicando de hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Alice e esse é o nosso quadro Musicando, com mais um episódio da nossa série. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a família das cordas, que é composta por violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. Quanto maior o instrumento, mais grave é o seu som, e quanto menor o instrumento, mais agudo o seu som. Isso também corresponde às cordas. Quanto mais grossa a corda, mais grave o som, e quanto mais fina a corda, mais agudo será o som. O violino, ele é o menor instrumento da família das cordas, portanto, é o que tem o som mais agudo. Ele corresponde à voz principal, o soprano, e ele possui 4 cordas, sol, ré, lá e mi. A viola é um pouquinho maior que o violino. Suas cordas são dó, sol, ré e lá, e corresponde à voz de contralto ou tenor, se comparado a um coral. Ambos têm a espaleira, que fica no ombro. O violoncelo tem as cordas semelhantes à da viola, dó, sol, ré e lá. E o diferencial do violoncelo é que, por seu tamanho, o violoncelista sempre toca sentado, e para isso tem o espigão, que fica apoiado no chão. Ele corresponde à voz do tenor e do baixo. O contrabaixo acústico é o maior instrumento das cordas, sendo o mais grave e que corresponde à voz do baixo. Na orquestra, ele toca a nota fundamental dos acordes das músicas e também muitas vezes é responsável por marcar o ritmo. Ele também tem o espigão, assim como o violoncelo, e pode ser tocado tanto de pé quanto sentado, mas para isso ele não ficará numa cadeira normal como os outros músicos. Ele usará uma banqueta um pouquinho mais alta. Ele tem o diferencial de ter 2 escolas, 2 tipos de arco. O arco francês, que é semelhante aos outros arcos dos outros instrumentos da família das cordas, e o alemão, que é um modelo mais exclusivo, eu diria, para o contrabaixo. E também tem a possibilidade de usar a crina preta, que seria uma crina mais densa, responsável por ajudar num som mais grave, com mais pressão do contrabaixo. Então, esses 4 instrumentos são tocados com arco, que tem sua maior parte em madeira, algumas partes em metal, e crina de cavalo. A crina é a parte que entra em contato com a corda para produzir a vibração do som. E aí, a crina ela é o cabelo do cavalo, né? Sendo mais específica. E pensa a gente passando um cabelo na corda. Pode tentar se você tiver como aí. Não vai sair som, né? Então, para que saia um som, a gente precisa de uma resina, que seria o breu, que ele vai causar um atrito quando passar essa crina na corda. E aí vai produzir uma vibração que vai passar pelo cavalete e vai sair pelos Fs do instrumento. E eles podem ser tocados com pizzicato, que é como se toca no violão, né, com os dedos. É como se fosse beliscando as cordas. Quem puder, quiser, pesquise cada um desses instrumentos, veja suas semelhanças e diferenças e pesquise também sobre a espaleira da viola e do violino, espigão do violoncelo e o arco alemão do contrabaixo. Sobre o contrabaixo, ele tem uma 5ª corda, a corda Si, e aí ficaria Si, Mi, Lá, Ré e Sol. Mas ela é, digamos que, opcional. Algumas orquestras usam, outras não.
Então é isso, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana. Fala, Cristiano, muito bom dia, cara. Bom dia, Muito bom dia, galerinha que nos ouve aqui na rádio. Muito bom dia, equipe da rádio aqui também. Muito bom dia pra vocês. Hoje o dia tá muito lindo, tá maravilhoso, tá gostoso, tá um calor imensamente imensurável, que eu acho que já estamos na profecia do sol esquentar 7 vezes mais e estamos aqui cozinhando em banho-maria. Mas a vibe tá muito boa por aqui. Cristiano, eu fiquei alguns dias sem aparecer com esse quadro, mas não era porque tinha programação não, viu? Ter até tinha, mas eu não quis falar deles não. Brincadeira, parei. Bom, minha ausência é completamente justificada pelo motivo, galera, de eu estar esses últimos finais de semana em Itu com o Cristiano, fazendo uma produção de muita qualidade de um projeto chamado Ministério de Louvor. Não é querendo criar muitas expectativas não, mas já criando. Esse projeto, galerinha, é um projeto desenvolvido pelas duas uniões, que possuem uma coletânea muito diversificada e uma playlist maravilhosa de corinhos feito por compositores da nossa igreja para executar em todas as igrejas. Olha, pessoal, esse projeto visa alcançar as igrejas onde a música é muito precária. Eu já passei por muitos lugares onde mal tem um serrozinho com 65 anos, tocando seu violão de 103 anos, que as cordas nunca foram trocadas na vida. Então, esse mês, eu estarei indo a Curitiba ajustar os detalhes finais desse lançamento desse projeto. Muito show. Vale a pena conferir, galera. Fica na expectativa que dentro em breve eu vou lançar mais coisas sobre esse projeto por aqui, beleza? Bom, agora para esse mês, galera, temos uma novidade para o dia 16. Dia 16 de outubro teremos uma live. Pensa que as lives acabaram? Só que não, a pandemia não acabou, então vamos ter live até dizer chega. Falta muito grupo ainda para se apresentar. Bom, eu vou dar umas dicas de que grupo estou falando para esse dia 16. Primeiro, possui 2 CDs lançados. Segundo, participaram de vários encontros de vozes masculinas promovida ao longo dos anos pelas igrejas. Estiveram no Emusa 2018. 4. Tem uns componentes bem feios, sabe? Um deles, inclusive, faz parte do nosso programa aqui da rádio. Agora ficou fácil, né? E 5º, eles cantam muito bem. O diretor é muito rígido, mas é muito bacana, muito gente boa e consegue deixar o grupo com uma excelente qualidade. E aí, de quem que eu tô falando? É deles mesmo. Masculino do Rio de Janeiro aí, ó. Então, dia 16 agora, às 20h30, vai cair numa sexta-feira. Bom, eles colocaram provavelmente na sexta-feira, que é para conseguir puxar o X no meio da frase sextou. E sábado não tem como falar com X, né? Aí mudaram para sexta-feira mesmo. Então, dia 16, anota aí na sua agenda, às 20h30, pelo YouTube do canal Reforma Web TV Oficial. Grande, né? É, mas dá para anotar aí, então anota. Reforma Web TV Oficial. É o nome do canal do Rio de Janeiro em que eles vão promover essa live. Além de muita música boa, nós teremos a participação do nosso querido irmão pastor Eli Tenório. Acho que todo mundo já conhece ele. E quem não conhece terá a oportunidade imensurável de conhecê-lo. Subiram demais no conceito da live e acredito que vai ter muita coisa boa nesse dia. Se vocês quiserem ficar a par desse grupo, o Instagram deles é @grupo masculino. Não é com X, é com S. Grupo masculino. Tem muito conteúdo de qualidade no Instagram deles, CDs disponíveis nas plataformas de música, o Spotify, Deezer, a Apple Music, a Google Play, etc. Vale muito a pena conferir mesmo. Então dá uma passadinha lá, @grupo masculino. Grupo masculino. E sexta-feira, dia 16, na sua agenda, às 20h30, esse encontro com eles pelo canal Reforma Web TV Oficial.
beleza? Bom, galerinha, tô indo nessa, meu horário já esgotou, o Cristiano já tá mandando parar aqui já. Um bom dia e uma ótima semana com muita música boa e de qualidade aqui na Rádio Conectados Music. Um grande abraço e valeu! Maravilha, muito obrigado, Eber, muito obrigado, Alice, também, que trouxe o Musicando para nós. E agora nós chegamos ao nosso momento especial. Momento da reflexão. Gostaria de convidar nesse momento o nosso pastor Josias Almeida para que possa trazer uma mensagem especial para nós. Irmão Josias, está por aí? Olá, Cristiano, estou aqui, sim. Estou aqui e quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho de fazer parte desse grupo seleto de músicos. Eu fico muito feliz por isso, até porque eu entendo a importância da música na igreja, eu entendo a importância da música no culto. E isso me traz uma alegria estar juntamente com vocês. A música, ela faz parte do culto, diz Ellen G. White. Está escrito também que a música, ela pode ser uma grande força para o bem. E ela é um ramo do culto. O culto não é somente a pregação, o culto não é somente a oração. O culto também é a música. A música faz parte do culto. E a gente falamos hoje a respeito de formação de grupos, e é bom lembrarmos o seguinte, que quando eu leio no Antigo Testamento, eu não encontro referências de música individual na igreja. Eu sempre encontro referência de música nos cultos, em grupos ou congregacional, né? Você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar também a mesma cena. Inclusive, quando você lê o texto de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 19 em diante, ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o apóstolo Paulo, ele mostra que a importância que deve ter a música no culto. E a ideia do texto é que todos devem participar do cântico, todos devem participar desse momento de louvor e adoração através da música. Quando você chega no livro de Apocalipse, você vai ver uma cena muito interessante, que é a música sendo executada por grupos. No capítulo 5 de Apocalipse, você vai encontrar aqui, no versículo 13, diz assim: então eu vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E depois aparece um outro grupo respondendo no versículo 14: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então ali nós encontramos a música sendo executada por grupos. E eu quero trazer para vocês aqui um texto rápido de Ellen G. White, que ela diz assim, olha, a primeira diz assim: a música deve ter beleza, emoção e poder. Ergam-se as vozes em hinos de louvor e devoção. Chamai em vosso auxílio, se possível, a música instrumental e deixai acender a Deus a gloriosa harmonia em oferta aceitável. E no mesmo texto continua dizendo assim: nas reuniões realizadas, escolham-se alguns para tomar parte do serviço de canto. Aqui, e seja este acompanhado de instrumentos de música habilmente tocada.
não nos devemos opor ao uso de música instrumental em nossa obra. E ela continua dizendo, o mais frequente possível, una-se toda a congregação em harmonia. O canto não deve ser feito por uns poucos. Queridos, é plano de Deus que nós trabalhemos na igreja com a formação de grupos e principalmente com o cântico congregacional. Quando a igreja se envolve com a música no culto, o culto transmite uma influência diferente, um momento de prazer e de alegria. E o meu desejo é que nós possamos refletir o que diz a palavra de Deus quanto a nós que somos líderes da música na igreja, a nossa postura na formação, na música, na execução dessa música na igreja. E eu quero orar a Deus que o Senhor abençoe a todos vocês, todos aqueles que estão envolvidos na música, para que possam fazer o melhor para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmão Josias, faz uma oração nesse momento, pedindo a Deus pelo Ministério da Música, pelos músicos, também pelos nossos queridos ouvintes que estão acompanhando conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para todos sempre. Obrigado, Senhor, porque Tu colocaste em nossos corações o desejo de Te louvar através da música. Obrigado pelo dom que o Senhor concedeu aos Teus filhos de tocar, de cantar, de dirigir grupos musicais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou esses instrumentos na Tua igreja que tem sido uma bênção no meio do Teu povo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que abençoe cada músico da Tua igreja. Aqueles que estão à frente da música, daqueles que estão à frente do trabalho, do culto da igreja, Senhor, tome em Tuas mãos. Eu te imploro também pelos projetos que nós temos, para que esses projetos possam alcançar o seu objetivo. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Josias, muito obrigado nossos queridos participantes, muito obrigado aos nossos ouvintes que estiveram acompanhando com a gente até o final do nosso programa, né? Nós tivemos aqui o Marcos Paulo comentando bastante, tivemos a esposa do professor Alexandre, que participou conosco aqui também, muito obrigado. O irmão Eber Lopes, também de Brasília, que esteve nos acompanhando aqui, e muitos outros irmãos, irmã Juliana ali de Curitiba, que esteve comentando com a gente também. Muito obrigado, Guilherme Duarte. Deus abençoe cada um de vocês. E ficamos hoje com o nosso programa por aqui, e vamos ficar com uma última música da Orquestra Internacional.